Olá, eu sou o Luiz Souza e esse é o quarto vídeo da série sobre manutenção de computadores. Nesse vídeo a gente vai falar basicamente sobre memória RAM. Então, como essa primeira parte do videocurso de manutenção de computadores é mais voltado a leigos, nesse primeiro vídeo a gente vai destacar basicamente a diferença entre a memória RAM, que é uma memória, e o HD, que também não deixa de ser uma memória. A diferença do HD para a memória RAM é que a memória RAM é conhecida como memória de acesso aleatório. Então, ela é uma memória que o processador vai utilizar como se fosse um rascunho do que ele está fazendo. Os dados que o processador carregar para a memória RAM, eles vão ser acessados muito mais rápidos do que os dados que estão armazenados no HD do computador. Então, é por isso que essa aqui é considerada uma memória de rascunho. Uma vez que você desliga o computador, a memória que estava armazenada aqui ela é apagada. Quando você liga o computador novamente, o sistema vai se carregando aqui novamente e vai sendo utilizado aí pelo sistema de uma maneira automática. Atualmente, o principal tipo de memória RAM que se utiliza é o DDR3, mas existem outros tipos também. Recentemente foi lançada a memória RAM DDR4, existe a memória DDR2, existe a memória DDR, mas no momento o mais utilizado ainda é o DDR3. Uma questão importante sobre a memória. Você já deve ter notado que no seu computador, por exemplo, vai ter 4 GB de memória RAM, 8 GB de memória RAM, e no seu HD vai ter 1 terabyte de dados, né? Por que isso? Porque na memória RAM, o processador só precisa carregar ali as coisas mais importantes que ele precisa para fazer o computador funcionar de uma maneira ágil. Então ele não precisa ter, por exemplo, 1 tera de memória RAM. Atualmente nem é possível isso ainda, né? Então, assim, basicamente, para um leigo entender, a memória RAM serve como um rascunho. Ela tem os tipos específicos, então uma placa-mãe que trabalha com DDR3, você tem que instalar a memória DDR3. Eu não posso pegar uma placa-mãe que só aceita a memória DDR3 e instalar, por exemplo, uma memória DDR2 ou uma memória DDR4. Com relação à velocidade, as memórias elas são medidas não só na capacidade delas. Aqui, por exemplo, eu tenho um pente de 1 GB só, é um pente de memória antiga. E a velocidade desse pente aqui, por ser uma memória antiga, já que eu só estou utilizando aqui como exemplo, né, uma memória que já não está mais em uso, uma memória DDR2 de 800 MHz apenas. As memórias do tipo DDR3, a maioria delas trabalha aí de 1333 MHz para cima, ou seja, já é quase o dobro dessa outra memória aqui. A memória DDR4 ela já trabalha em velocidades superiores a isso. Então, assim, a evolução da memória ela vai fazendo com que a velocidade de tráfego de dados, né, de transferência de dados seja cada vez maior. Então, assim, nesse vídeo eu acho que para um leigo entender o que é memória RAM já foi o suficiente, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar pelos comentários, eu vou te responder assim que possível. Se você tiver alguma sugestão de novo vídeo, você pode também enviar sua sugestão pelos comentários. E eu te convido a se inscrever no canal para você poder receber os novos vídeos. Lembrando que essa série de videoaulas sobre manutenção de computadores tem um total de aproximadamente 60 vídeos. Os primeiros vídeos são bem básicos, só com uma informação teórica bem de introdução mesmo, para você poder entender o que é cada componente. E à medida que o curso for avançando, a gente vai utilizando exemplos melhores, né? E também vai fazendo as montagens. Te agradeço muito por ter assistido ao vídeo. Se você gostou, clique no gostei para ajudar na divulgação e se inscreva no canal para receber as atualizações. Valeu!